Você sabia que há milhares de anos, ao longo do rio Nilo, duas terras distintas, o Alto e o Baixo Egito, coexistiam, cada uma com suas próprias culturas e governantes? E que foi a visão de um único faraó que unificou essas regiões, dando origem a uma das civilizações mais impressionantes da história. Neste vídeo, vamos explorar como essa unificação ocorreu, os faraós que marcaram época e como o Egito Antigo influenciou o mundo que conhecemos hoje. Neste canal, o Tempos e Tronos, nossa missão é levar você a uma viagem no tempo, explorando as histórias de diversas civilizações e países que moldaram o mundo. Para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade, sua participação é fundamental. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Diga-nos o que achou e sugira temas que deseja ver nos próximos episódios. Feito isso, vamos começar. Capítulo 1. Origens e formação do Egito. Imagine-se as margens do rio Nilo, por volta de 3100 a.C., onde duas terras distintas, o Alto e o Baixo Egito, coexistiam, cada uma com suas próprias culturas e governantes. O Alto Egito, estendendo-se ao longo do Vale do Nilo, e o Baixo Egito, centrado no Delta, compartilhavam uma língua e tradições culturais, mas eram separados politicamente. Nesse cenário, surge Narmer, um rei do Alto Egito, cuja visão e liderança o levariam a buscar a unificação dessas duas regiões. A evidência arqueológica mais emblemática desse feito é a Paleta de Narmer, uma peça de pedra esculpida que ilustra o rei usando simultaneamente as coroas do Alto e do Baixo Egito, simbolizando a fusão dos dois reinos sob seu domínio. A Paleta de Narmer, descoberta em Hieracómpolis, retrata o rei em uma cena de vitória, subjugando seus inimigos e estabelecendo sua autoridade sobre as duas terras. Este artefato não é apenas uma obra de arte, mas também um documento histórico que atesta a importância atribuída à unificação pelos egípcios antigos. A unificação do Egito por Narmer não foi apenas uma conquista militar, mas também um marco administrativo e cultural. Ele fundou a primeira dinastia, estabelecendo Mênfis como a capital administrativa e religiosa do Egito unificado. Sob seu reinado, houve avanços significativos, como a padronização de medidas e pesos e o desenvolvimento de um sistema de escrita hieroglífica, essencial para a administração e documentação. Este período de unificação e centralização do poder lançou as bases para a civilização egípcia clássica, cujos reflexos podem ser observados nas dinastias subsequentes. A influência de Narmer é evidente na continuidade administrativa, cultural e religiosa que caracterizou o Egito ao longo de milênios. À medida que exploramos os desdobramentos dessa unificação, chegamos ao período do Antigo Império. Uma era de estabilidade e prosperidade permitiu a construção das emblemáticas pirâmides. Essas estruturas monumentais não são apenas tumbas, mas também reflexos do poder absoluto dos faraós e da complexidade da sociedade egípcia. Capítulo 2. Antigo Império, a Era das Pirâmides. Com a unificação do Egito sob Narmer, o país entrou em uma era de estabilidade, conhecida como Antigo Império, aproximadamente entre 2680 a.C. e 2181 a.C. Durante este período, o Egito floresceu politicamente, economicamente e culturalmente, estabelecendo as bases para a civilização que conhecemos hoje. A capital administrativa e religiosa foi transferida para Mênfis, localizada na região do Cairo atual. Essa mudança centralizou o poder e facilitou a administração eficiente de todo o território egípcio. Os faraós dessa época eram considerados divindades vivas, governando com autoridade absoluta. Essa visão reforçou a estabilidade política e permitiu a implementação de grandes projetos, como a construção das pirâmides. Entre as pirâmides mais notáveis estão a Pirâmide de Djoser, a Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Khafre e a Pirâmide de Miquerinos. Essas estruturas monumentais serviam como tumbas reais e refletem a sofisticação arquitetônica e organização social avançada do Egito Antigo. O Antigo Império, também caracterizado pelo desenvolvimento de uma administração centralizada, com a criação de uma classe de escribas e funcionários públicos. Eles eram responsáveis pela coleta de impostos, gestão de recursos e manutenção da ordem, assegurando que o faraó tivesse os recursos necessários para governar eficazmente. O comércio floresceu durante este período, com o Egito estabelecendo rotas comerciais com regiões como Líbano, Palestina, Mesopotâmia e Punt.
Essas trocas comerciais trouxeram bens valiosos, como madeira de cedro, ouro, turquesa e outros materiais preciosos, contribuindo para a riqueza e o prestígio do Egito. No entanto, apesar de todo o esplendor, o antigo império começou a enfrentar desafios no final de seu período. A crescente autonomia dos governantes regionais, conhecidos como nomarcas, levou a conflitos internos. Além disso, fatores como secas severas e problemas econômicos enfraqueceram a autoridade central, culminando no primeiro período intermediário. Esses eventos prepararam o cenário para a transição ao Médio Império, onde o Egito buscaria restaurar a unidade e a prosperidade que caracterizaram o Antigo Império. Capítulo 3. Primeiro período intermediário, fragmentação e transição. Após o apogeu do Antigo Império, o Egito enfrentou um período de fragmentação conhecido como Primeiro Período Intermediário, aproximadamente 2181 a.C. e 2040 a.C. Durante este intervalo, o poder central enfraqueceu, levando a uma descentralização política e ao surgimento de governantes locais que disputavam influência e território. Este período foi marcado por uma divisão do Egito em várias regiões autônomas, cada uma sob o controle de líderes locais que frequentemente competiam entre si. As principais dinastias desse período governavam a partir de Heracleópolis, no Baixo Egito, enquanto as dinastias estavam baseadas em Mênfis, também no Baixo Egito. Simultaneamente, a dinastia centrada em Tebas, no Alto Egito, começou a ganhar proeminência. Apesar da instabilidade política, as regiões provinciais floresceram culturalmente. Houve um renascimento artístico e literário, com artesãos adotando motivos culturais anteriormente reservados à realeza. Escribas desenvolveram estilos literários que expressavam otimismo e originalidade, refletindo uma sociedade resiliente diante das adversidades. A competição entre as dinastias rivais levou a conflitos militares frequentes. A luta pelo controle territorial culminou com a vitória das forças de Tebas sob o líder Mentuhotep II, que conseguiu reunificar o Egito. Essa reunificação marcou o fim do primeiro período intermediário e o início do Império Médio, período que seria caracterizado por um renascimento cultural e estabilidade política. Este ciclo de fragmentação e reunificação ilustra a dinâmica política do Egito Antigo, evidenciando a complexidade de sua história e a resiliência de seu povo diante das mudanças. Capítulo 4. Médio Império, Renascimento Cultural e Econômico. Após o período de fragmentação do primeiro período intermediário, o Egito experimentou um renascimento sob a liderança de Mentuhotep II, fundou a Sexta Dinastia e estabeleceu a capital em Tebas. Esse renascimento trouxe estabilidade política e prosperidade econômica, permitindo ao Egito expandir suas fronteiras e fortalecer sua influência na região. Durante o Médio Império, houve um florescimento cultural significativo. A literatura egípcia se desenvolveu, com obras como Instruções de Amenemhat e Contos de Sinhui, oferecendo insights sobre a sociedade e os valores egípcios. A arte também prosperou, com esculturas e pinturas refletindo a sofisticação e a complexidade da cultura egípcia. A economia egípcia se beneficiou do comércio expandido, com rotas comerciais estabelecidas com regiões como a Núbia, Síria e o Mar Mediterrâneo. O Egito exportava produtos como grãos, linho e papiro, enquanto importava madeira, metais preciosos e outros bens de luxo. No entanto, apesar da prosperidade, o Médio Império também enfrentou desafios, incluindo invasões de povos estrangeiros, como os Hicsos, que introduziram novas tecnologias militares e alteraram a dinâmica política do Egito. Esses eventos prepararam o terreno para a ascensão do Império Novo, uma era que veria o Egito alcançar seu auge militar e territorial. Capítulo 5. Invasão dos Hicsos e início do Império Novo. Por volta de 1650 a.C., o Egito enfrentou uma invasão significativa que alteraria o curso de sua história. Os Hicsos, povos de origem asiática, penetraram pelo delta do Nilo, trazendo consigo novas tecnologias militares, como os carros de guerra e arcos compostos. Essa introdução de inovações bélicas desafiou o domínio egípcio e levou à perda temporária do controle sobre o delta. A presença dos Hicsos no Egito não se limitou às inovações militares. Eles também influenciaram aspectos culturais e administrativos. Durante seu domínio, estabeleceram a 15ª dinastia e introduziram novas práticas e ideias, que, embora distintas, foram assimiladas de diversas maneiras pela sociedade egípcia. A resistência contra os Hicsos foi liderada por governantes egípcios do sul,
especialmente de Tebas, que gradualmente reuniram forças para retomar o controle. Essa luta culminou com a expulsão dos Hyksos e a reunificação do Egito sob a Giseites dinastia. Esse período de conflito e recuperação preparou o terreno para o surgimento do Império Novo, uma era de ouro na história egípcia. O Império Novo, que se seguiu à expulsão dos Hyksos, foi caracterizado por uma expansão territorial significativa e um florescimento cultural. Faraós como Tutmés III e Ramsés II ampliaram as fronteiras do Egito, estabelecendo um império que se estendia do Oriente Médio até a Núbia. Além disso, houve um renascimento nas artes, arquitetura e literatura, evidenciado pela construção de monumentos grandiosos e templos magníficos. No entanto, apesar de sua grandiosidade, o Império Novo enfrentou desafios internos e externos, que ao longo do tempo levariam ao seu declínio. Esses fatores incluíram pressões econômicas, conflitos militares prolongados e mudanças sociais, que eventualmente resultaram na fragmentação do Egito e no início de períodos de dominação estrangeira. Este ciclo de invasão, resistência e renascimento ilustra a resiliência do Egito diante das adversidades, moldando uma civilização cuja influência perdura até os dias atuais. Capítulo 6. Declínio interno e invasões estrangeiras. Após séculos de prosperidade, o Egito Antigo começou a enfrentar uma série de desafios que culminariam em seu declínio. Fatores internos, como crises econômicas, corrupção e instabilidade política, enfraqueceram a coesão interna. Paralelamente, pressões externas, incluindo invasões de potências estrangeiras, contribuíram para a perda de autonomia do Egito. Fatores internos, instabilidade política e econômica. A estabilidade que caracterizou os períodos anteriores começou a se desintegrar devido a uma combinação de fatores internos. A centralização do poder enfraqueceu, com governantes locais ganhando autonomia e, por vezes, desafiando a autoridade central. Essas disputas internas levaram a conflitos civis e à fragmentação do território egípcio. Além disso, a corrupção e a má administração drenaram os recursos do Estado, afetando negativamente a economia. A escassez de alimentos e os altos impostos aumentaram o descontentamento popular, minando ainda mais a estabilidade social. Invasões estrangeiras, assírios e persas. A vulnerabilidade interna do Egito o tornou suscetível a invasões externas. Por volta de 670 a.C., os assírios conquistaram o Egito, dominando por 8 anos. Embora os egípcios tenham eventualmente recuperado a independência, a influência assíria deixou marcas significativas na estrutura política e militar do país. Posteriormente, em 525 a.C., os persas, liderados por Cambises II, invadiram o Egito, derrotando as forças egípcias na Batalha de Pelusa. O Egito foi incorporado ao Império Persa como uma satrapia, perdendo sua autonomia política. Esse período de domínio persa foi interrompido brevemente por uma dinastia nativa, mas em 343 a.C., os persas retomaram o controle, marcando o fim da dinastia egípcia independente. Consequências: transformações culturais e sociais. As sucessivas invasões e períodos de domínio estrangeiro resultaram em transformações culturais e sociais significativas. A introdução de novas religiões, como o cristianismo, alterou as práticas religiosas tradicionais. A língua egípcia cedeu espaço ao grego e, posteriormente, ao árabe, à medida que diferentes potências deixaram sua marca na região. Essas mudanças culturais refletiram a adaptabilidade e a resiliência do povo egípcio diante de séculos de conquista e mudança. Capítulo 7. O colapso da Idade do Bronze e as transformações no Egito Antigo. Por volta de 1200 a.C., o Egito Antigo, assim como muitas outras civilizações da região, enfrentou um período de instabilidade conhecido como o colapso da Idade do Bronze. Este evento não foi isolado, mas parte de uma série de transformações que afetaram diversas culturas do Mediterrâneo Oriental. O colapso da Idade do Bronze. O colapso da Idade do Bronze é caracterizado por uma série de destruições violentas e mudanças sociais que ocorreram entre 1200 a.C. e 1150 a.C. Cidades importantes, como Micenas, Hattusa e Ugarit, foram destruídas, e muitas delas nunca mais foram reocupadas. Este período de declínio afetou diretamente o Egito, especialmente nas regiões da Síria e Canaã. Fatores contribuintes. Diversos fatores contribuíram para este colapso, incluindo mudanças climáticas. Erupções vulcânicas e alterações climáticas podem ter impactado negativamente as colheitas, levando à escassez de alimentos e instabilidade social.
Movimentos populacionais, migrações em massa de povos, possivelmente devido a pressões ambientais ou conflitos, resultaram em invasões e deslocamentos significativos. Interrupções comerciais. A destruição de rotas comerciais afetou a economia, limitando o acesso a recursos essenciais e enfraquecendo as estruturas sociais. Impacto no Egito. Embora o colapso não tenha sido tão devastador quanto em outras regiões, houve consequências significativas. Perda de territórios. O Egito perdeu o controle sobre regiões estratégicas, como Canaã, afetando suas rotas comerciais e influência política. Declínio econômico. A interrupção do comércio e a instabilidade interna levaram a uma diminuição na riqueza do império. Mudanças culturais. O contato com povos invasores e a necessidade de adaptação resultaram em influências culturais mútuas, alterando aspectos da sociedade egípcia. Capítulo 8. A influência cultural e religiosa do Egito Antigo. O Egito Antigo não se destacou apenas por suas realizações arquitetônicas e políticas, mas também por sua profunda influência cultural e religiosa, que reverberou por milênios, moldando sociedades subsequentes e deixando um legado duradouro. Religião e cosmovisão. A religião egípcia permeava todos os aspectos da vida cotidiana, com um panteão de deuses e deusas associados a forças naturais e aspectos da existência humana. Os egípcios desenvolveram uma cosmovisão que enfatizava a ordem, a justiça e o equilíbrio cósmico. Deuses como Ra, Osíris, Ísis e Horus eram centrais nos mitos e práticas religiosas, refletindo a importância da harmonia entre o mundo físico e o espiritual. Práticas funerárias e crenças na vida. Após a morte. A crença na vida após a morte era fundamental para os egípcios. Rituais funerários elaborados, como a mumificação, visavam preservar o corpo para a jornada no além. Textos como o Livro dos Mortos forneciam orientações espirituais para os falecidos, e monumentos como as pirâmides serviam como túmulos reais, refletindo a crença na continuidade da existência além da morte. Contribuições artísticas e arquitetônicas. A arte egípcia é reconhecida por sua estética única e simbolismo. Esculturas, pinturas e joias eram produzidas com precisão e significado, frequentemente com temas religiosos e funerários. A arquitetura monumental, exemplificada pelas pirâmides e templos, demonstra avanços técnicos e uma compreensão sofisticada de engenharia. O uso de materiais como alabastro e ouro destaca a habilidade artesanal e a riqueza cultural da civilização egípcia. Escrita e literatura. O desenvolvimento da escrita hieroglífica permitiu a documentação de eventos, transações e mitos. Textos literários, como Instruções de Ptahhotep e Contos de Sinhui, oferecem insights sobre a moralidade, filosofia e visão de mundo egípcia, evidenciando uma sociedade reflexiva e intelectual. Influência cultural. A influência do Egito estendeu-se além de sua existência como império. Civilizações posteriores, incluindo gregos e romanos, foram profundamente impactadas pela cultura egípcia. Alexandria, no Egito, tornou-se um centro de aprendizado, onde estudiosos gregos estudavam os mistérios egípcios. A arte, arquitetura e religião egípcias influenciaram significativamente as culturas do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Legado duradouro. O Egito Antigo estabeleceu fundamentos culturais e religiosos que continuam a influenciar o mundo moderno. Elementos de sua arte, arquitetura e filosofia podem ser identificados em diversas culturas contemporâneas, atestando a profundidade e a persistência de seu legado. Capítulo 9. O legado duradouro do Egito Antigo. O Egito Antigo, com sua história que se estende por milênios, deixou um legado que transcende o tempo, influenciando diversas culturas e civilizações que se seguiram. Mesmo após sua conquista por potências estrangeiras, como os persas, gregos e romanos, os fundamentos culturais, artísticos e arquitetônicos do Egito continuaram a impactar o mundo. Influência cultural e artística. As realizações artísticas do Egito, incluindo esculturas, pinturas e joias, refletem uma estética única que inspirou gerações posteriores. A arquitetura monumental, exemplificada pelas pirâmides e templos, estabeleceu padrões que influenciaram construções em diversas partes do mundo. Contribuições para a ciência e tecnologia. Os egípcios fizeram avanços significativos em áreas como matemática, astronomia e medicina. Seu conhecimento em engenharia permitiu a construção de estruturas impressionantes, e suas práticas médicas influenciaram tratamentos em civilizações posteriores. Legado religioso e filosófico.
A religião egípcia, com seu panteão de deuses e deusas, moldou a cosmovisão de muitas culturas vizinhas. Princípios filosóficos egípcios sobre moralidade e justiça influenciaram sistemas legais e éticos em diferentes sociedades. Preservação e redescoberta. O interesse pelo Egito renasceu durante o Renascimento, quando estudiosos europeus redescobriram textos e artefatos egípcios, incorporando-os em suas próprias obras. No século XIX, a descoberta de tumbas e hieróglifos despertou um fascínio global, levando a expedições arqueológicas e ao estudo aprofundado da língua e cultura egípcia. A conclusão que chegamos é: o Egito Antigo não foi apenas uma civilização que floresceu ao longo do Nilo. Foi uma cultura cujas inovações e ideias atravessaram os séculos, deixando uma marca indelével na história humana. Seu legado continua a ser uma fonte de estudo, admiração e inspiração para o mundo moderno. Agradecemos imensamente por nos acompanhar nesta exploração do Egito Antigo. Sua presença e interesse são fundamentais para a continuidade deste projeto. Convidamos você a se inscrever no nosso canal Tempos e Tronos, deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários abaixo. Sua opinião é essencial para aprimorarmos nosso conteúdo e direcionarmos nossos próximos vídeos. Fique atento aos nossos próximos episódios, onde exploraremos outras civilizações fascinantes que contribuíram para a construção do mundo em que vivemos hoje.